E nesse momento a gente vai falar sobre assuntos muito sérios, importantes que a igreja, o povo de Deus precisa estar ciente deles, né? Para isso convidamos então a pastora, advogada, doutora Damares, que também é mestre em educação, ela é assessora parlamentar e é uma militante assídua, não é? E veemente em relação à defesa dos direitos dos indígenas, da família, também da criança e do adolescente, do nosso povo brasileiro. E juntamente com ela também, nós temos aqui o nosso reverendo, né, Ludgero Bonilha Moraes, que é o pastor da primeira igreja presbiteriana aqui em Belo Horizonte e que está organizando esse evento, Um Grito de Alerta. Bom dia, sejam bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui. Para nós, muito grande. E como a gente esperou ter a senhora conosco aqui? Eu vi a senhora com a Nívia um dia na televisão, eu vi a senhora em outros lugares, falei, quando é que nós vamos levar a pastora lá no Estamos aqui. Que bom. Obrigado, inclusive, ao reverendo, que foi esse canal que trouxe a senhora. Mas é eu que estou proporcionando. O senhor é de Deus. O senhor é de Deus demais da conta. Vai que o senhor divide as bênçãos. Mas é assim, tá vendo? Deus deu e Ele está retribuindo, Ele está distribuindo para nós também, né? Um assunto muito sério, e que é esse assunto da família, que inclui as crianças, os adolescentes, inclui questão de violência, inclui também a desestruturação da família. A senhora já está militando nessa causa há muito tempo. Há muito tempo. E há 10 anos atrás a gente falava que tudo faz parte de um projeto de desconstrução de valores. E quando a gente usava a palavra desconstrução, as pessoas se assustavam, achavam o termo muito forte. Mas hoje, essa palavra está escrita em um decreto presidencial. Então, nós temos hoje um decreto presidencial que está lá escrito, para nossa tristeza, as coisas não são mais camufladas, são muito claras. Nós temos hoje o PNDH3, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, que é um decreto presidencial, em que está escrito o seguinte: desconstruir é meta do governo, deste atual governo, de políticas públicas e dos próximos governos, porque um decreto ele é permanente, desconstruir a heteronormatividade. Só um minutinho então, olha pessoal, isso é muito sério. A doutora Damares é alguém que está militando já na causa da família há 10 anos e ela está dizendo que há no governo um decreto que visa desconstruir as bases da família, passando pela questão, então, da sexualidade, Isso. inclusive. É, quando se fala em desconstruir a heteronormatividade, eu até entenderia que tivéssemos um decreto que dissesse: vamos construir a homonormatividade. Mas não, eles não querem construir que a homossexualidade seja normal. É pior, eles querem desconstruir a heteronormatividade. Então, quando um governo assina um decreto presidencial, quando um presidente da República, ele foi escrito pelo presidente Lula em final de 2009, e depois a presidente Dilma reafirmou o decreto, e quando a gente encontra um documento como esse, um decreto presidencial dizendo vamos desconstruir a heteronormatividade, está dizendo o seguinte: ser hétero não é normal. A família não é normal. Isso nos assusta. E quando a gente mostrou isso para o Brasil ficou chocado. E talvez seja esse o motivo de estar todo mundo falando com a doutora Damares, porque as pessoas sabiam que existiam, mas não tinham lido ainda. Despertadas, então. Sim. Eu queria até perguntar. O direito da família foi das áreas do direito onde mais evoluiu, se é que a gente pode dizer assim, né? Que ele mais evoluiu tentando acompanhar essas mudanças sociais, de mentalidade e tudo. E antes a família só era considerada a família biológica. E agora a família socioafetiva, ela entrou. Só podia falar pra gente o que isso foi benéfico ou não? Olha, né? Deixa eu falar uma coisa um pouquinho mais grave. Nós temos uma proposta na Câmara hoje tramitando que quer retirar a família da Constituição. Então nós temos um capítulo na Constituição brasileira que protege a família. E a gente acha isso muito importante. A família tem que ser protegida pela Constituição. Mas há uma proposta que quer retirar a família da Constituição, quer tirar esse capítulo para que a família seja regida por leis ordinárias. E isso é muito preocupante. E pode dizer o nome do bendito que colocou essa proposta? Não posso, porque é uma proposta de emenda. Então, são 171 que assinam. Uhum. Então, é o seguinte, uma proposta para mudar a Constituição tem que ter o apoiamento de, no mínimo, 171 parlamentares. Então, o número é muito grande. Então, tá lá, tá caminhando. E o que acontece? Aí nós temos, paralelo a isso, o Estatuto das Famílias.
Famílias, que também está tramitando no Congresso Nacional. Não é mais o Estatuto da Família, das famílias. A gente sabe que no Brasil hoje nós temos algumas configurações de famílias que a gente precisa reconhecer. Nós temos a família liderada por mulheres. Isso, nós temos um número muito grande de mães que são o chefe da família. O chefe. Né? Então, isso existe, é uma realidade. Que foram abandonadas pelos seus respectivos maridos. Exato, é uma realidade, é uma realidade. Então, mas para alcançar essas mulheres, para abrigar esse tipo de família, constrói-se um Estatuto das Famílias, onde as famílias socioafetivas estarão sendo inclusas. E aí é um perigo. Por quê? Quando eu aprovo esse estatuto, eu estou dizendo que a bissexualidade é uma realidade que tem que ser acolhida. Agora imagine um absurdo. Para acolher os bissexuais, eu aprovo o Estatuto da Família e eu automaticamente libero no Brasil a bigamia. Vocês entendem a confusão? Porque se eu vou permitir, né? se eu vou permitir uma família de bissexuais, se eu vou permitir que o bissexual tenha um homem e uma mulher ao mesmo tempo, eu estou permitindo a bigamia. O hétero não pode ter duas mulheres, mas o bissexual vai poder ter dois companheiros. Então, e por um pouco, isso não passou. Está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E o que tem sido feito para restabelecer, né, essa estrutura da família que foi diluída? Nada. Está sendo diluída? Nada. Pelo contrário. Da perspectiva do governo que a senhora diz? Da perspectiva de legislação e da perspectiva de políticas públicas brasileiras, nada. A família tradicional, ela não tem sido preservada. Pelo contrário. Estão querendo matá-la, então. Pelo contrário. As políticas públicas em execução estão aí para que a família seja, de todas as formas, desconstruída. Por exemplo, nós temos um estado no Brasil que proibiu comemorar o Dia do Pai e o Dia da Mãe. As escolas brasileiras hoje não comemoram mais Dia da Mãe e Dia do Pai. É o Dia da Família. Nós temos propostas na Câmara dos Deputados e que na certidão de nascimento não vai constar mais pai e mãe, mas apenas filiação, para se abrir a oportunidade para casais héteros e homossexuais adotarem crianças e ter lá 2 pais, 2 mães, ou 2 pais e uma mãe, se os bissexuais forem adotar crianças, porque não vai fugir disso. Hoje a gente abre para o homo, amanhã a gente está abrindo para o bissexual adotar criança também. Então, já está acontecendo isso nas escolas. A família, ela não tem sido vista como nós gostaríamos que fosse vista. Eu queria perguntar para o reverendo, né? Então, por isso que o senhor viu a necessidade de organizar um evento como esse, que vai acontecer, está acontecendo, né, na primeira igreja presbiteriana aqui, hoje, amanhã, inclusive, parece? Sim, nós vamos estar reunidos hoje à noite com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai apresentar também o seu clamor, né? Começa bíblico. hoje. Começa hoje à noite na primeira igreja presbiteriana, ali na Afonso Pena, esquina com Getúlio Vargas. Amanhã, a doutora Damares está falando na Igreja Metodista Central, que é ali na rua Tupis, 5 horas da tarde. Ela vai ter tempo bastante para falar sobre todas as preocupações extremamente importantes e legítimas que estão sendo levantadas por Deus no coração dela. E à noite, às 7 horas da noite, o reverendo Hernandes fala novamente ali na Igreja Metodista. E no domingo nós teremos a presença do reverendo Mauro Meister, que vai falar às 9 horas da manhã, depois às 10h20 da manhã e depois às 19 horas, lá na primeira igreja presbiteriana Afonso Pena com Getúlio Vargas. Nós estamos realmente muito preocupados e envolvidos com estes problemas que vão sendo levantados. Recentemente nós ouvimos pela televisão um pastor que, para vergonha nossa, se afirma presbiteriano, dizendo que para se reinstituir esta nova visão a respeito de os relacionamentos humanos, que deixa de ser família, precisa, antes de tudo, derrubar a grande constituição da igreja, que é a palavra de Deus. Ele fala claramente que precisa desconstruir a partir do ataque que se faz à Bíblia. Quer dizer, em outras palavras, nós estamos vivendo um momento sui generis. Esses movimentos são muito recentes. Os anticristos estão surgindo dos anos 60 para cá.
É algo que nunca na história da humanidade se viu antes, né? Essa tentativa de reconstrução ou de desconstrução é alguma coisa que efetivamente nos assusta. É por isso que, né, ainda bem que o senhor foi inspirado por Deus para realmente trazendo à tona esse tema. Né, eu queria até perguntar para a senhora, doutora Damares, que, né, o senhor tem levantado, né, a senhora, para estar influenciando mesmo positivamente a gente mesmo, o pessoal, e a igreja, levantando a igreja para tomar atitudes. Quais são as medidas, assim? Conta só um pouquinho para a gente, que a senhora está trazendo da nossa maneira correta de nos posicionarmos diante de todas essas coisas que estão acontecendo. Né? Compartilha com a gente aquilo que a senhora vai estar trazendo aí nesse congresso. Amanhã, sábado, eu vou estar provando que querem legalizar a pedofilia no Brasil. Eu vou provar mostrando o projeto de lei e o artigo onde está escrito isso, que abre portas para a legalização da pedofilia. A senhora não poderia falar disso, tá mostrar bom. Agora? Vou mostrar, vou falar para vocês. Chegou no Senado Federal a reforma do Código Penal brasileiro. Há uma necessidade muito grande da gente estar atualizando o nosso Código Penal, porque ele é de 1940. Então, alegando para a sociedade e fazendo o convencimento que nós temos que aprovar imediatamente o Código Penal, o Senado pediu que um grupo de juristas escrevesse uma proposta. E aí vem a primeira pegadinha, e eu vou estar falando sobre isso. E que não é pegadinha do malandro. Não, é uma pegadinha séria. O que o Senado fez? Nenhum senador teria coragem de escrever o absurdo que está na proposta. Então, eles reuniram um grupo de juristas que foram chamados de notáveis. Eram 17 juristas e eles escreveram um anteprojeto. E tem, assim, uma série de absurdos nesse anteprojeto. Mas tem um artigo lá que fala o seguinte: diminuir a idade da relação sexual no Brasil de 14 para 12 anos. O que isso quer dizer? Hoje, no atual Código Penal, quem tem relação sexual com uma criança com menos de 14 anos, um adolescente, mesmo que seja namorado ou namorada e que há consentimento, pela legislação penal é visto como estupro de vulnerável. Isso é lei. Estou falando de uma adolescente com uma criança de 12. Um namorado de 19 que namora uma menina de 13 anos. Ou um namorado de 17 que namora uma menina de 13 anos. Se ele tiver relações sexuais com ela, mesmo com consentimento, e que ela queira e que seja namorado, e aí vai um recado para quem está namorando meninas com menos de 14 anos, ainda é crime. Aí esse grupo de juristas apresenta a proposta para o Senado que a menina brasileira quer sexo com 12 anos. E escreve lá, vamos diminuir 14 para 12 anos. Só que aí, pastor, eu não libero o sexo só para menino, eu libero para o menino no Brasil. Então está escrito 12, mas eu vou dizer um absurdo para vocês. Já chega alguns estudos em nossas mãos, como assessores jurídicos, eu sou assessora jurídica, de que vamos já diminuir para 10. Porque a menina brasileira quer sexo com 10 anos. Que o menino brasileiro quer sexo com 10 anos. Então eu vou estar falando sobre isso lá na igreja e mostrando o artigo. Recentemente, um grande filósofo brasileiro, aclamado na academia, aplaudido, ele escreveu um artigo dizendo que o sexo feito com criança, desde que tenha carinho, que envolva carinho, não é errado. Meu Jesus. Nós temos essa grupos... idade a criança não está nem toda formada, nem para praticar, mesmo nem, nem biologicamente. Pastora, eu falo isso, falta bom senso. Vamos esquecer a questão religião. Você não precisa nem de ser cristão para definir isso. Vamos esquecer a questão religião, vamos esquecer a questão moral. Vamos falar biologicamente. Uma menina de 10 anos tem o canal da vagina pronto e muitas vezes para ela ser nem possuída por um homem. Ainda. Exato. Aí, mas eu faço um outro alerta. O menino de 10 anos tem o seu canal do reto, do ânus, pronto para ser possuído por um homem, porque quando a gente liberar o sexo para 10, 12 anos, o menino vai se relacionar com homem e com mulher. E isso é uma preocupação que eu tenho muito grande. Vou dizer uma coisa, Carol, nós temos estudos, eu acompanhei todo o trabalho da CPI da pedofilia, e eu acompanhei e vi o trabalho que os nossos senadores, capitaneados pelo senador Magno Malta, fez lá. Chegaram estudos para nós que no Brasil nós temos mais meninos sendo abusados que meninas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. De cada 4 meninas abusadas no Brasil, uma denuncia. Mas de cada 100 meninos, só um denuncia. O que isso nos mostra? Há mais meninos sendo abusados que meninas. Então vamos liberar o sexo para 10 anos no Brasil. Está escrito 12. E pastor, quando eu dizia isso há 10 anos atrás, que iam escrever
a igreja dizia que eu estava exagerando. Mas já está escrito 12 anos. Entendi. E já há um movimento para diminuir para 10 anos.